Irmãos, quero em breve minutos, deixando alto, um pouco de eco, não está não? Em breve minutos compartilhar com vocês na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Chico pela manhã disse que ele ficou pensando durante melhorou bastante, Chico, toda a semana, né, o que pregar, né? Quando você está no ritmo de pregar toda semana, né, então você já vê numa sequência, né? Quando você não dá uma parada, você fica pensando naquilo que o Senhor quer para compartilhar com a igreja, né? E eu sou muito assim, de ouvir as coisas durante a semana, né? E aí aquilo me dá um start, pensando que em cima disso seria muito bom compartilhar a palavra, né? Tenho feito muito isso, observando os nossos tempos, as coisas, e aí, durante essa semana, duas coisas me chamaram a atenção e eu escolhi uma para nós pensarmos um pouco hoje à noite. Então, Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Vamos repetir? Vou ler novamente. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado mais uma vez, Senhor. Queremos reconhecer isso aqui, de estarmos juntos para cultuar ao Senhor. Isso é uma grande bênção. E nesse momento te pedimos que teu Santo Espírito nos conduza nesse momento a refletir na tua palavra e encontrar verdade, ensinos para a nossa vida e perceber como o nosso tempo tem coisas que são convergentes, mas tem coisas que divergem em relação ao que temos aprendido na tua palavra. Como tem muitas coisas que são contrárias à verdade da tua palavra. E te pedimos então, Senhor, que nesses poucos minutos que vamos refletir, seja de valia para as nossas vidas. Possamos refletir sobre aquilo que o Senhor, na tua palavra, nos mostra no dia de hoje. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, ao escrever essa segunda carta, ele está numa prisão, né? Só que diferentemente da primeira prisão, onde ele teve autorização para alugar uma casa, e essa casa servia então de domicílio para ele, domicílio ainda que seja uma prisão, né, uma prisão domiciliar. Agora, nesta segunda carta, Paulo escreve numa condição completamente diferente. Ele está preso como um condenado do Estado, né? Pelo menos Nero considerava ele um agitador, causador de tumultos e de queimas no Império Romano, e nós bem sabemos que Paulo não tinha nada a ver com aquilo, mas ele estava preso diante dessa oportunidade que Nero criou para tentar prendê-lo. Achava que ele era um agitador, né? Ele não estava preso como um criminoso, mas por causa do Evangelho. Então ele está no isolamento, ele está numa masmorra fria, e isso, ao ser preso, ele foi tão bem escondido nessa masmorra, que deu muito trabalho para aqueles amigos que eram bem próximos deles encontrar ele. Mas se você ler toda a carta, você vai perceber que ele fala isso, né? Escrevendo a Timóteo, ele fala sobre uma pessoa que Onesíforo, versículo 16 do capítulo 1, ele pede ao Senhor que conceda a casa dele, na casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. Então Paulo estava muito bem escondido e esse amigo não
parou enquanto não encontrou o paradeiro do apóstolo. Então ele estava dentro dessa situação quando ele escreve essa segunda carta a Paulo, desse isolamento, né, em condições insalubres, numa masmorra. Meus irmãos, Paulo é cativante, porque eu fico me refletindo diante destas palavras e percebo que eu não faria isso se eu estivesse preso. Eu estava reclamando, murmurando, mas Paulo, de forma alguma, ele fazia isso. Paulo era um cara interessado em saber o que estava acontecendo, o que se passando com os crentes, aonde houvesse um irmão, um cristão, ou um grupo de crentes reunidos em sincera adoração, Paulo estava interessado nesses irmãos. Ele orava por esses, e se eles precisassem então de uma palavra, Paulo era capaz de escrever para eles, mesmo nessa situação em que eles se encontravam. Eram dias difíceis, de muita perseguição. Nero, então, impunha aquela perseguição aos judeus, e essa carta foi escrita por vários motivos. Mas uma, principalmente, era encorajar Timóteo a permanecer na fé, meus irmãos. Por isso que ele vai dizer: tu, porém, permanece no ensino que recebestes. Esse será o principal motivo pelo qual Paulo escreve essa carta, para fortalecer a vida de Timóteo. Ele desejava muito que Timóteo fosse ao encontro dele. Paulo estava em seus últimos dias, ele vai nessa segunda carta dizer: olha, já estou sendo entregue por libação. Então ele sabia que seus dias estavam próximos. Paulo, no primeiro julgamento, ele foi abandonado por muitos. Não foram ao encontro dele, não estiveram lá. Mas nem por isso Paulo reclamou, ou Paulo estava imputando sobre aqueles esse pecado. Pelo contrário, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor não impute mais esse pecado sobre eles. Então você percebe o quanto o apóstolo Paulo era um homem de fato diferenciado. E mesmo em dias tão difíceis, ele tinha essa vontade de escrever esses irmãos e estava preocupado. Meus irmãos, nos nossos dias, guardadas as devidas proporções, não é muito diferente do dia de Paulo e Timóteo. Nós precisamos ouvir esta palavra e permanecer na fé em que fomos ensinados. Agora a grande pergunta é: o que tem sido pregado nas nossas igrejas, ou nas igrejas dos nossos dias? Qual é o evangelho que tem sido pregado? Qual é a palavra entregue em nossos dias? Semana passada, como eu disse, quando eu vou pregar, eu sempre estou pensando em alguma coisa que aconteceu durante a semana que me chama a atenção, e eu penso nos textos. Semana passada, eu vi no Instagram da minha cunhada um culto na igreja dela, onde havia muitos jovens, muitos adolescentes. A igreja cresceu muito rápido, uma igreja nova aqui em São Luís. Cresceu muito rápido, muitos adolescentes. E esses adolescentes estavam encantados, meus irmãos, com a turnê do TikTok Gospel. Eu nem conhecia TikTok, só não sei os vídeos, mas eu não acompanho, não tenho esse aplicativo, né? E aí quando eu vi isso, eu fui ver o que é TikTok Gospel e vi os videozinhos que tem do TikTok. Meus irmãos, igrejas de paredes pretas, com uma iluminação de show, e muitas dancinhas de TikTok no culto. Essa é a igreja modinha, essa é a igreja dos nossos dias. Parece ser a combinação perfeita, né? A modinha da vez, para que os jovens sejam atraídos e fiquem encantados, e permaneçam nessa igreja, ou participem dessa igreja. Essa é a combinação dos nossos dias. Não é só essa igreja da minha cunhada. Várias igrejas adotam essa estratégiazinha de marketing, de alcançar jovens. Eu disse então ao meu irmão, numa conversa, né, que eu respeitava, mas eu não concordava. E ele, como o discurso de todos com os quais eu já falei, e a gente também, você deve ter falado também, é a mesma coisa. Não, mas aquilo é uma maneira de atrair, né, os jovens, é uma forma
de chamar a atenção desses jovens para ir para a igreja. Eu disse que eu respeitava, mas não concordava com essa atitude, com essa maneira, com essa estratégia de marketing, né, com que esses jovens eram chamados. Eles são chamados para viver uma futilidade, uma superficialidade do Evangelho. Eles estão atrás das novidades humanas. E eu disse ainda que aquilo que atrai uma pessoa para a igreja isso mesmo vai fazer com que ele fique na igreja. É isso que vai fazer com que ele permaneça. Portanto, eu fico pensando nessas igrejas que inventam essas estratégias todas, que os pastores, a liderança, tem que ter um marqueteiro lá para inventar continuamente coisas novas para que esses jovens não abusem daquilo, né? Então, ele precisa ser fixado através dessas estratégias. Então, o que atrai uma pessoa à igreja é isso que vai fazer com que ela permaneça. A superficialidade, geralmente ela é envolvida de um brilho que encanta, de uma plasticidade estética que ressalta os olhos, que diz que aquilo afaga o ego, leva à autoexaltação, mas ao mesmo tempo desvia da verdade. Os falsos profetas no Antigo Testamento usavam algo parecido assim. O Senhor levantava um homem, um profeta, um homem de Deus, e mandava ele falar ao povo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar aos caminhos do Senhor, senão eu virei com minha mão pesada sobre vocês por causa da desobediência de vocês. E vocês vão sofrer, porque eu vou levantar um povo ímpio, cruel, que vai dominar vocês. Aí surge o profeta que quer ser o coach daquela época e diz: não, isso não vai acontecer, isso não é verdade, Deus não vai fazer isso. E o que acontecia? O povo ia atrás dessa conversa, se desviava da verdade e, como consequência, sofria pela desobediência a Deus. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Isso é muito claro nos nossos dias. Também um povo está perecendo, um povo está indo para o inferno por falta do conhecimento da palavra de Deus. Em contrapartida a essa superficialidade, o Evangelho é o fundamento, meus irmãos. É uma base sólida, exige tempo, exige dedicação, aplicação de estudo, para que possamos crescer e permanecer na fé. O Evangelho é uma espada, como diz a palavra do Senhor, que ela corta em 2 gumes, que é capaz de separar osso e medula. Essa palavra corta a nossa carne. Essa palavra nos leva a renunciar. E renunciar às nossas vontades é fácil? Não. Essa palavra nos disciplina, meus irmãos. E quem quer ser disciplinado? Nenhum de nós. Nós nunca gostamos quando os nossos pais nos disciplinaram, ainda que no fundo fosse a melhor coisa para nós. Quantas peias eu levei numa sequência de anos, seguidamente todos os dias. Disciplinado eu era, não era indisciplinado e muito. Pois a palavra do Senhor disciplina. A palavra do Senhor nos leva à negação, à mortificação da nossa própria vontade, do nosso eu. E como o nosso eu é inflamado, meus queridos. Como o nosso eu é grande. Como nós nos achamos, meus irmãos. Como a minha vontade deve prevalecer sobre a vontade dos meus irmãos. Somos assim, egos maiores do que nós podemos comportar. E como nós muitas vezes olhamos os nossos irmãos com desprezo, no nosso coração está plantado isso, meus irmãos. E se não for a palavra do Senhor para mortificar a nossa carne, nós não teremos compaixão dos nossos irmãos. Não veremos como os nossos irmãos. Não amaremos como o Senhor nos manda, se não permanecermos nessa palavra, meus irmãos. E a palavra nos exige negação. É o que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos.
Quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É isso que exige para nós, meus irmãos. Será que essa mensagem é uma mensagem fácil de ouvir? Que as igrejas querem ouvir? Não. Porque essa igreja não está cheia aqui, abarrotada de pessoas. Porque se prega a palavra do Senhor aqui. E nessas igrejas modinhas, não. Fala que eles são filhos do rei. E que eles merecem tudo. E que tem que ter dancinha. E que tem que ter gelo seco. E tem que ter paredes escuras. Tem que ter luz de shows para atrair os jovens. Como eu sou contra isso, meus irmãos? Como eu sou contra isso? Porque o Evangelho, que é essa base sólida, que é o fundamento, que é Jesus Cristo, que nos salva, que nos tira do império das trevas, é colocado de lado. O homem vem em primeiro lugar. São cultos antropocêntricos. Deixaram os cultos cristocêntricos. Porque Cristo não atrai. O que atrai é um show, é a luz, é o entretenimento. Nós estamos vivendo essa geração do entretenimento. Sabe por quê? Cada vez mais o entretenimento alcança espaço, porque nós queremos mascarar aquilo que está em nosso coração. Não viver a realidade de um coração que precisa ser tratado diariamente por Deus. Um coração ferido, doente, que só Jesus Cristo é a cura para essa doença. Paulo diz: permanece no que fostes ensinados. O que tem sido ensinado nessas igrejas, meus irmãos, reflete o que elas são de fato. Um ensino voltado a agradar o homem, um culto voltado para que o homem receba as modas, o TikTok gospel no culto. Jesus, no fim do sermão do monte, Chico citou hoje, ele dá uma palavra crucial e coloca todos aqueles ouvintes, a começar pelos seus discípulos, e no final desse sermão, não era só aqueles 12, mas tinha uma multidão de pessoas já acompanhando aquele sermão. Jesus diz que o homem sábio é aquele que ouve suas palavras e as pratica. Que ele é como aquele que construiu sua casa sobre uma rocha. E podem vir as chuvas que bateram lá no Rio de Janeiro. Podem vir os ventos. Podem soprarem, baterem contra aquela casa com violência. Ainda que essa casa possa ser abalada, porque nós somos ainda sujeitos a isso, meus irmãos. Mas ela não vai ruir, ela não vai cair, porque o seu alicerce está na rocha que é Jesus Cristo. É o que o Paulo está dizendo: permanece naquilo que tu foste ensinado. Não te deixa envaidecer, não te deixa ser seduzidos por essas luzes, esse gelo seco, esse culto show. Isso aí é superficial. Sabe, esses jovens não saberão responder, como o apóstolo Pedro disse: tu deve estar pronto para todo aquele que te perguntar sobre a tua salvação. Se você perguntar para esses jovens as doutrinas básicas da salvação, eles não vão saber. Não vão saber responder nada sobre a sua salvação. A superficialidade dessas igrejas, meus irmãos, dos nossos dias, e que Deus não nos permita nem um dia ser seduzidos por esse tipo de coisa, mas continuamos permanecendo na palavra do Senhor. E todo aquele que vier a esta plataforma, a este púlpito, pregue a palavra do Senhor nessa igreja. Essas igrejas superficiais dos nossos dias, elas são assim, sabe por quê? Porque superficial também é o ministério daqueles que dirigem essa igreja, que são pastores dessas igrejas, que estão dentro de um modelo de cristianismo moderninho, de pastores coach, onde fica sentado no banquinho com uma luz propositalmente colocada, endereçada, para que as pessoas se sintam afagadas pelaquela palavra, dizendo: não, você é alvo você é o centro do coração de Jesus.
Você é o centro do coração de Deus. Você merece. Superficiais como aqueles que lideram essas igrejas. A superficialidade dessas igrejas se deve a esse ministério, meus irmãos, tão falhos, essencialmente ignorantes das doutrinas da nossa salvação. Não vão saber dizer que nós, em pecado, estávamos depravados. Quando o mal do pecado entrou na realidade humana, quebrou o propósito pelo qual nós fomos criados, para adorar a Deus, servi-lo, amá-lo sobre todas as coisas, amar o próximo e servir o próximo como se fosse a si mesmo, e amar a natureza e cuidar do que o Senhor fez para nós. É o que Paulo está dizendo, permanece nisso. Olha, quando tu aprendeste da tua avó Loide, da tua mãe Eunice, e tu aprendeste de mim, e é interessante é que nós temos perdido pessoas que possamos dizer, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Timóteo viu na vida de Paulo o evangelho encarnado, aquele evangelho que Paulo recebe de Jesus Cristo. Paulo viveu, sofreu por causa do evangelho. Essas igrejas não estão dispostas a pregar isso, que nós seremos jogados em meio dos lobos, por causa daquilo que nós cremos, que o mundo vai nos odiar, e que nós seremos confrontados todos os dias, quando chegarem lá naquele comércio do irmão Carvalho, um homem com propina, dizendo, não, nós vamos facilitar aqui, nós vamos tirar fazer meia nota, e o irmão Carvalho vai ter que dizer nessa hora, não, meu irmão, aqui o negócio é diferente, aqui eu pago os impostos, ainda que esses impostos sejam caros demais, mas dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, sempre aparecerão pessoas nos apresentando esse tipo de coisa. Mas eu pergunto, o evangelho como é pregado, as pessoas terão a certeza da fé? Se for empregado que o homem é o centro do coração de Deus e que Ele merece todas as coisas, que Deus fará tudo por você e que o Senhor está implorando para que você dê atenção para Ele. Sempre aparecerão essas atrações, não é de hoje, não será somente o TikTok, o gospel que vai ficar, virão coisas outras que serão utilidades nas mãos de Satanás para desviar o povo da verdade. Paulo fala isso a Timóteo, olha, prega a palavra, insta em todo instante, em tempo e fora de tempo, prega essa palavra que recebestes. Essa palavra é o poder de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho dessa palavra, porque é o poder de Deus que transforma o homem. E aí Paulo vai dizer aonde Timóteo vai utilizar isso aqui, quando ele vai dizer no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. É necessário, meus irmãos, que nós possamos permanecer nessas sagradas escrituras. Toda ela é inspirada por Deus. Se um dia você ouvir de alguém dizer, não, essa palavra ela é 50% humana e 50% divina, diga a ele que ele está errado. Ela é 100% humana e 100% divina. Se ele te disser 99% divina e 1% humana, diga que ele está errado. Não ouça ele, é 100% divina e 100% humana. Ela torna o homem sábio para entender a salvação, meus irmãos. Enquanto somos homens e mulheres naturais, nós somos burros, porque não entendemos a salvação. Quem nos torna sábio
por mais que seja o homem mais inteligente, mas quem torna sábio é a palavra de Deus para entender a salvação, entender sua condição de pecado, caído e que necessita, carece da glória de Deus. Que todo homem deveria se ajoelhar e dizer: misericórdia a Deus, perdão pelos meus pecados e me aceita. E nós somos ensinados como? Eu aceitei a Jesus Cristo no dia 25 de outubro de 1999. Lei do engano. Quem te aceitou foi Jesus Cristo, antes da eternidade, antes de toda a criação, de tudo ser feito na eternidade. Ele escreveu o teu nome lá. E como nós somos instruídos errados na palavra. Por isso que nós precisamos meditar nessa palavra e permanecer nessa palavra e não nas coisas que aparecem nos nossos dias, porque essa palavra é o poder que transforma o estado pecaminoso do homem, tirando ele do lamaçal e colocando ele no reino do Filho do seu amor, na luz. Aquele que anda na luz não tem medo, não anda em tropeço. Portanto, precisamos ter essa palavra iluminando os nossos dias, os nossos passos. Ela é suficiente, meus irmãos, pois Deus é o autor e não necessitamos de complemento algum. Sabe por quê? Estas igrejas inventam tanta coisa. Porque, como diz Paulo, nos últimos dias, eles vão sentir um comichão no ouvido. Eles não vão ficar 30 minutos sentado na cadeira ouvindo uma pessoa expor a palavra, porque isso não agrada os seus ouvidos. Eles vão procurar mestres para si, eles vão dar atenção a esses mestres, que vão falar aquilo que eles querem ouvir, aquilo que afaga o seu ego, aquilo que inflama ainda mais o seu ego. O Evangelho não, meus irmãos. O Evangelho nos chama para renúncia, para autonegação, para dizer somente a Ti, Senhor, a glória. Porque que nos falta? Né? Não nos falta o desejo da luz. Nós queremos o brilho, meus irmãos. Assim como os mosquitos atraem pelo brilho, nós somos dessa forma. Mas o Senhor não divide sua glória com homem nenhum. E nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e pedir: Senhor, transforma o meu ser. Muda esse coração ruim que eu tenho. O meu coração que pensa antes de ouvir as coisas, para não fazer um preconceito ou conceituar antes de saber sobre as coisas. A palavra repreende, meus irmãos, o erro. Ela repreende, ela mostra o erro e apresenta a solução. A palavra é útil para a correção. Ela não só apenas destaca o erro, como apresenta como pode ser corrigido. Como o jovem pode guardar puro o seu caminho, observando a palavra. A palavra nos diz: olha, andar no caminho certo, precisa guardar os mandamentos, os meus preceitos. Por isso que a gente deve ensinar desde a tenridade, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e permanecer nessa palavra. Louvado seja Deus, porque aqui nós temos visto que Deus tem pregado, Deus tem usado os homens para pregar a verdadeira palavra. Genuíno, o evangelho genuíno, simples, direto. A palavra instrui na justiça. Esta palavra nos instrui na justiça, ou seja, ela nos diz como viver de maneira piedosa, de maneira em que o Senhor se agrada. É pela palavra. Só tem como andar de maneira piedosa se permanecer nesta palavra, nas sagradas letras que recebemos, meus irmãos. Ela nos prepara para a função, para a função que Deus nos fez. Lembra o que eu acabei de falar? Que Deus nos fez para 3 funções: amá-lo sobre todas as coisas, servi-lo com o maior prazer, amar o teu irmão, o nosso irmão, ao próximo, e servir como se tivesse
querendo que eles servissem a nós mesmos. Amar a natureza e cuidar daquilo que Deus fez para nós, meus irmãos. Quando nós desperdiçamos comida, nós estamos pecando. Quando nós não consideramos o lugar, esse jardim que Deus criou para nós estamos pecando. Quando não tratamos o planeta de maneira certa, nós estamos pecando. Permanece, Timóteo, na palavra, porque ela é útil, ela é para repreender o mal, ela ensina sobre a vida e é uma vida que agrada ao Senhor. Pois esta palavra fará com que o homem de Deus, versículo 17, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Lembra que nós fomos salvos para que nós praticássemos as boas ações? E não somos salvos por causa das boas ações, porque essas ações, ainda que sejam boas, não têm sentido algum se não for feito a partir do que o Senhor fez no nosso coração. Os homens naturais, tem homens naturais que não servem a Deus, que não confessam a Deus, que fazem coisas maravilhosas, mas de nada serve, porque eles estão buscando para si a própria glória de Deus. Por isso que a palavra nos torna sábio, porque a partir daí nós entendemos, o Senhor nos fez para as boas obras, e só tem sentido essas coisas se nós o fizermos para a sua honra e para a sua glória. Você estava aqui de manhã, quando o Chico trouxe a meditação, e ele disse, Deus me levou para Teresina, tinha um propósito para mim lá. As coisas aconteceram, convergiram de uma maneira que, se a gente fosse botar mesmo num papel, isso não aconteceria na normalidade. Isso é coisa de Deus, ele disse, coisa de Deus na minha vida. Deus mandou-me de volta para São Luís da mesma forma. Isso é propósito de Deus. Então, se você é um padeiro, se você está ali para fazer pão, não. Você ali é para representar o que Deus fez na tua vida. Agora tu vai fazer o pão. Isso vai dar muito sentido para as pessoas. Porque o brilho da tua vida ilumina aquele lugar quando tu traz a palavra do Senhor. Se tu és guarda municipal, se tu pertence a alguma grande corporação, se tu és professor, dono de casa, o que seja, onde tu estiveres, só tem sentido se for por causa dessa palavra que tu fostes ensinado e que te alcançou e que te fez nova criatura, que te libertou do império das trevas, que te trouxe para a graça maravilhosa, que garante a salvação eterna. Meus irmãos, isso é todas essas bênçãos, são insondáveis e não podemos contar quantas elas são. E Paulo, preso naquela masmorra, com uma pena, com pouca luz para escrever, se preocupou com Timóteo. E ele diz, olha, isso que eu estou te passando, tu também transmite a homens fiéis, para que esses também transmitam a outros, e que o Evangelho alcance tantas e tantas pessoas. Homens fiéis, para que transmitam fielmente. Meus queridos, nós só podemos fazer frente a este mundo em que nós vivemos, caído, se nós formos fiéis a esta palavra, permanecermos nessa palavra. É isso que nos faz sentido, é isso que nos dá nova vida. Que o Senhor nos abençoe, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de refletir na Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que não desistamos e nem nos deixemos ser seduzidos por esses ventos de doutrinas, esses modismos que invadem a igreja, de pastores cult, que na verdade induzem essas pessoas ao inferno em vez da salvação. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem permitido neste lugar a Tua palavra seja pregada de maneira fiel. É o que nós queremos dizer nessa noite, sendo gratos ao Senhor mais uma vez. No nome de Jesus nós oramos. Amém.